Quem, no meio da liderança evangélica, é homem de Deus e é pela verdade, pela justiça, lembrando, Jesus é a verdade, né? Jesus defendia a verdade e a justiça. Jesus não fugia do diálogo e do confronto de argumento com os fariseus e os escribas da sua época, nem os apóstolos, eles confrontavam na argumentação. Essas pessoas lideranças não devem ter medo quando estão andando corretamente. Em geral, o líder que quer censurar e esconder é porque tem algum problema. E se não tiver ele pessoalmente, ele pode estar querendo esconder de alguém que ele protege, que é um fato que na minha antiga denominação era muito comum. Uma liderança para proteger familiares corrompidos tentava censurar e perseguir a qualquer um que questionava. Quem tem unção de Deus de verdade e está na graça, ele não fala, pela fé, irmão, não vai no médico. Ele fala, você está curado, vai fazer o exame primeiro para depois contar um milagre. Quem tem medo do exame é quem contrata ator. Quem tem medo do exame é quem usa de subterfúgios de controle emocional e psicológico para manipular e induzir a pessoa a acreditar que foi curada sem o ter sido. Então, são questionamentos. Assim como vai ficar ensinamentos e questionamentos para os canais sobre as informações que dão e a linguagem que utilizam. Tá? Não só você, mas qualquer canal. Como devem expor, dando direito de resposta, usar de humor, de sarcasmo, não tem problema. Mas sempre nos parâmetros da ética e sempre informando a verdade, sem deturpar informações, sem criar fakes, sem especular. Sim, Carpano? Tudo isso é importante, né? A gente vê que tem que agir dentro disso, né? Infelizmente, como a gente citou em um outro processo, às vezes acaba indo por outra vertente. Mas, enfim, voltando sobre a questão do Valdemiro, o que eu percebi? Um momento que a juíza me deu o direito de fala, que eu citei o caso quando o Valdemiro, inclusive, falou para os seus 3 milhões de fiéis que eu teria 7 dias, que eu iria ver o que iria acontecer comigo. Ali, além de eu ter lavado a minha alma, falar isso na cara do Valdemiro, eu lavei a minha alma nesse momento, que eu gostaria muito de ter dito isso, e ele teve que ouvir isso. Eu acho que ali ele se sentiu também meio que acuado. Mas, independente de tudo, eu acho que para um homem como o apóstolo, por exemplo, ele já tem um histórico de amaldiçoar os outros. Ele amaldiçoou o Marcelo Rezende, ele amaldiçoou aquele rapaz lá, eu esqueci o nome dele, é o jornalista que é amigo do Marcelo Rezende, Geraldo Brasil. Eu não lembro o nome. Ele amaldiçoou o pessoal do Pânico. Enfim, teve inúmeras pessoas aí que ele amaldiçoou. Inclusive, ele teve até uma treta lá com o Jean Willis e usou uma expressão lá que eu acho muito pesada. Mas, independente de tudo isso, a gente vê que é um pouco também contraditório da parte dele ele pegar e já que a maldição dele não pegou em mim, porque ele falou, você do cabelinho, você vai ver o que vai acontecer. E nada me aconteceu, graças a Deus eu tô vivo, tô com saúde, já se passou o período que ele falou que ia acontecer alguma coisa e eu ainda estou aqui. A gente percebe que tudo é contraditório. Se não pegou a maldição, então ele tem que processar? Muito complicado tudo isso. Vamos lá. A questão de amaldiçoar, ele se sentiu, deve ter se sentido atacado naquele momento. Eu lembro do vídeo ele falando, ele não falou o teu nome expressamente, mas ele falando que você ia morrer em 7 dias, na época você trouxe uma denúncia
denúncia de bastidores através de um pastor que estava lá dentro e estava revoltado na instituição, né? Eu digo o seguinte para o Valdomiro, graças a Deus ele nunca me amaldiçoou, pelo contrário, ele e o Josivaldo, os dois lá na Suburbana, quando ainda era a igreja antiga lá de Del Castilho, perto do Shopping Nova América, já abençoaram minha vida em oração, graças a Deus. E naquela época, como eu digo, eles ainda estavam começando. E eu faço esse paralelo porque eu noto, Carpano, num alerta geral, tá? Quando eu conheci o apóstolo Valdomiro, ele não tinha nenhuma igreja própria, eram só templos alugados, tá? E era aquela coisa do povão, aquele primeiro amor, ele estava recém-saído da Universal, revoltado com aquele sistema mais capitalista da Universal. Era recente aquele testemunho do naufrágio que ele sofreu. O Josivaldo também, que era uma pessoa que veio da periferia do Recife e estava ali crescendo no ministério. Inclusive, eu falo, na época que eu conheci, ele tinha um testemunho de homem de Deus muito bom, mas depois que as igrejas crescem e entram muito dinheiro, acabam entrando também pessoas oportunistas que orbitam a liderança e acaba havendo corrupção, e às vezes o líder também se corrompe, tá? Eu costumo dizer, é público e notório isso, todo mundo sabe, eu fui membro da Deus é Amor de 89 a 2004, e eu digo, quisera eu que a Deus é Amor nunca tivesse ganhado dinheiro e saído daquele salãozinho humilde da Rua da Conceição e da Conde de Sarzendas, e nunca tivesse tido uma rádio própria nem nada, que o Davi Miranda andasse de carro nacional. Porque quando não tinha riqueza, não havia escândalo, corrupção. Porque é fato, Carpano, por mais que a pessoa seja um santo homem de Deus, eu não vou dar nome aqui, mas as pessoas vão lembrar, eu já falei esse caso uma vez, se um líder religioso ele está com muito dinheiro, ele é de uma cúpula e alguém quer derrubar, eu já vi isso acontecer 2 vezes, não foi uma, 2 vezes, em igrejas diferentes. Até dá um jeito de pagar uma garota de programa, boazuda, para ficar dando de cima do líder, se fazendo de nova convertida, para tentar fazer o cara, induzir ele a cair num adultério para derrubar, vão tentar. Talvez uma das lideranças que nos assista lembre de um amigo que foi derrubado. Uma Dalila assim. Contrata. E a menina vai para a igreja, diz que se converteu, começa a dar de cima do pastor para vazar um escândalo e usar aquilo ali para derrubá-lo. Porque ele é um candidato à sucessão. Ou ele é importante na cúpula. Eu quero tirá-lo porque com ele eu não consigo fazer o que eu quero. Eu tenho que prestar contas. Eu já vi coisas nesse grau. Então, quando essas igrejas crescem muito, esses líderes ficam expostos. E aí é que vem alguns alertas. Eu acredito, eu não estou falando aqui de perseguição religiosa, de querer controlar o culto, mas deveria haver uma lei da transparência para toda e qualquer, independente da religião, qualquer instituição religiosa que receba doação, ter uma finança pública e ter um controle de fiscalização e auditoria independente e parâmetros para evitar que haja esse tipo de problema. Tá? Eu lembro, o caso do Valdomiro, eu me lembro de uma matéria que eu li já há alguns anos. Eu não sei agora se foi na Isto É ou na Veja, uma dessas grandes revistas, que ele, na época, descobriu que um bispo, quando ele já estava no auge, multidão e tudo mais, um bispo do ABC tinha desviado 2 milhões de reais. Né? Foi uma matéria antiga, eu me recordo disso. E o bispo foi expulso até e tudo mais. Mas por quê? Igrejas com muito dinheiro atraem oportunistas, infelizmente. Tá? E líderes com muito poder e dinheiro, se não estiverem firmes na rocha e com uma vida extremamente transparente, estão sujeitos a cair. Estão sujeitos, às vezes, a caírem no pecado de Eli,
o sacerdote, que ele não pecava diretamente, mas ele pecava por omissão e ação, ao não punir e acobertar o pecado de seus filhos. Então, para a liderança, eu deixo esse apelo, tá? E outra, quem é homem de Deus, eu não estou falando do líder A ou do líder B, não tem medo de ser questionado, exposto e passar por uma, vou chamar de perícia, mas é de maneira grosseira, uma comprovação da veracidade dos milagres. Já contei isso aqui, acho que no seu canal mesmo, foi no Davi Vieira. Conheci um líder também, anos 80, homem de Deus de oração, até o dia que entrou o dinheiro na igreja dele. Deus honrou, abençoou e cresceu. Ele saiu da graça e foi para a desgraça, né? Vários adultérios, os filhos também se perderam aí na vida errada. E esse líder que eu conheci, que ele começou orando e Jesus curando, eu vi. Ele terminou fazendo um show de falsos milagres na congregação dele para manter a imagem, mas eram falsos milagres. Então, muito cuidado. Sabe por quê? Nessa terra, alguns vão pagar a conta. Tá? Alguns, porque vai vir um escândalo, pode vir uma denúncia. Apóstolo na São Joaquim está pagando em vida, está preso lá porque abusava de menor de idade, está lá na cadeia na Califórnia, tomando lá um couro, inclusive, dos companheiros de cela, né? Mas tem uns que vão passar impunes porque são muito poderosos nessa terra. Mas e quando chegar no juízo? Já pensou? É um questionamento que eu deixo. E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!